Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas como você que está sofrendo com dor na coluna e já realizou diversas estratégias fisioterapêuticas sem sucesso. Se você busca um tratamento que é mais adequado para o seu caso clínico de hérnia de disco e dor, eu te convido a entrar para a comunidade do Método CSC. Lá você vai ter um guia e um passo a passo para desobstruir a sua hérnia de disco. Clica no link da bio e saiba como começar o seu tratamento. Eu vou responder algumas dúvidas. Eu trouxe um tema passado que eu conversei com vocês, mas eu vou responder algumas dúvidas que já me enviaram aqui. Na live passada, eu expliquei para vocês sobre aqueles casos clínicos de pacientes que possuem a hérnia de disco, mas não são sintomáticas, porque é provável. Existem pessoas que têm a hérnia de disco, realizou o exame de imagem, tem a obstrução, tem a protusão discal, o abolamento discal, mas não sentem absolutamente nada. A gente chama essa classificação de pessoas que são assintomáticas, possuem hérnia de disco, mas não têm sintoma algum. E aí eu expliquei o que é feito nesse caso clínico e hoje na live eu vou explicar o que é feito com aquelas pessoas que sim possuem hérnia de disco e são sintomáticas, sintomas verdadeiros da hérnia de disco. O passo a passo, a melhor estratégia, o que deve ser feito para essas pessoas que estão em sofrimento neste momento. Então é isso que eu vou falar na live de hoje. Se você tem esse diagnóstico, acredito que essas informações não vão somente ajudar você, mas vai te dar um guia do que você pode fazer neste momento e já testar essa semana. Deixa eu ver aqui, me mandaram uma dúvida já. Peraí. Tô com 5 dias com dor acima do cóccix. E qual a sua dúvida, Ju? Doutora, bom dia. Minha hérnia é extrusa que ataca a lombar. Melhorou a dor, mas a perna direita fica ainda rígida quando acordo. Incomoda. Andreia, eu não sei qual era a estratégia que você estava realizando, mas eu indicaria você continuar com a estratégia, seja exercícios direcionais, seja trabalhar fortalecimento da musculatura profunda, seja realizar técnicas de desobstrução, associar algumas técnicas de alongamento, trabalhar algumas técnicas de relaxamento, continua com essa estratégia. O objetivo é que a dor na perna, essa rigidez, esse desconforto, esse bloqueio, ele não fique acontecendo sempre. Aconteça de forma esporádica. Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai viajar e aí teve um dia que você ficou muito tempo sentada no ônibus ou no avião e aí esse dia você sentiu que a perna travou um pouco, mas isso é muito esporádico, acontece de vez em quando, isso não pode ser rotineiro. Até porque, até pra gente andar pela casa, se movimentar, a gente precisa ter esse controle, né, das nossas pernas. Então, se está tendo essa rigidez, esse bloqueio, a gente tem que continuar com as estratégias que você já tem feito, que tem melhorado, para que você consiga aí ficar sem sintoma algum, sem rigidez, sem dor, sem limitação nenhuma, tá? Tenho tendinopatia. E qual a sua dúvida? A Kátia disse assim, ó. Tenho tendinopatia, bursite no quadril e estou com os tendões inflamados. E qual a sua dúvida, Kátia? Elisângela. A Elisângela entrou para o método CSC essa semana que a gente estava em live. E aí ela tem uma dúvida aqui. E essa dúvida também serve para vocês, tá? Todas as vezes que você inicia um exercício novo, muitas vezes você vai ter sinais e sintomas relacionados a esses exercícios. Mas eu vou ler a dúvida dela para vocês entenderem o contexto. Ela entrou para o método CSC antes de ontem? Segunda, isso.
Doutora, comecei a fazer os exercícios. É normal no primeiro e segundo dia ainda sentir uma dor forte? É normal, Elisângela. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com dor, mas pensa comigo, raciocina o que acontece no nosso sistema nervoso. Quando você possui uma dor, o seu sistema nervoso registra essa informação. Na fase inicial, vou colocar aqui alguém que está com dor há uma semana. Ele registra essa informação e ele passa a ter uma comunicação do local da dor com o centro, do centro com o local da dor, certo? A longo prazo, quando a gente passa dessa fase aguda, que é de 3 meses, vamos colocar uma dor que está aí há mais de 6 meses. Essa comunicação continua acontecendo, mas agora diferente. Continua acontecendo como um mecanismo de proteção. Aqui não está mais machucado, aqui não está mais inflamado. Agora é o sistema nervoso que guardou essa informação de que aqui machucou e ele continua sinalizando dor neste local para proteger você de você realizar grandes movimentos ou de machucar novamente. É um mecanismo de limitar você, de machucar aquele local novamente. Ele não quer te prejudicar, ele quer te proteger. Quando você inicia os exercícios, você vai mexer no local aonde dói. Então, estou mexendo aqui, ó. O que o seu sistema nervoso vai fazer? Ele vai sinalizar ou sensibilizar ainda mais aquele local para você parar de realizar os exercícios. Ele está te comunicando assim: se você continuar fazendo os exercícios, eu vou aumentar a sinalização da dor para você ficar quieta. Porém, a gente quer mudar a percepção do cérebro, a gente quer desligar essa chave de sensibilização e a gente quer ligar agora uma nova chave. A gente quer ativar uma farmácia endógena que a gente tem no nosso sistema nervoso. Eu quero ativar essa farmácia, eu não quero ativar a farmácia da dor, eu quero ativar a farmácia que vai reduzir a dor. E para isso você tem que continuar insistindo. Então, o paciente fez o exercício um dia, é pouquíssimo tempo para dizer se realmente aquela técnica ela prejudicou ou se ela vai diminuir a dor. Depende muito de cada sistema. Então, a gente vai colocar aí para você observar os resultados 1 semana. Claro que não é para você ficar com essa dor intensa logo de cara, né? Fez 1 semana e você ainda continuar com essa dor intensa. Por isso que lá no método você vai ajustando as técnicas conforme você vai avançando, conforme você vai melhorando, as técnicas vão ficando mais difíceis, como se fosse um joguinho. Você começa na fase inicial, depois você vai avançando, ganhando o chefão, eu acho que é isso que faziam no joguinho. Você luta contra o chefão e aí depois você vai lutar contra outro chefão e aí você vai evoluindo até com que você alcance aqueles resultados que você tanto deseja. Então é normal, Elisângela, seja para quem entra no método CSC ou para pessoas que estão com dor neste momento e vão começar um esporte, um exercício, é normal que o seu corpo queira te proteger, ainda sinalizando dor. Não é mágica, gente, isso para tudo. Existe todo um mecanismo neurofisiológico que vai ainda atuar para restaurar, reparar, diminuir a sensibilização da dor, tá? Mas qualquer coisa você me manda mensagem lá no WhatsApp, tá, Elisângela? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Próximo. Doutora, tenho muita dor cervical, dói muito, tenho hérnia de disco lombar, não sei o que fazer. Jane, a sua dor cervical não tem relação com a sua hérnia de disco lombar, são raízes diferentes. Pacientes que possuem hérnia de disco cervical vão ter sintomas nos braços, quando é sintomática. Pessoa que tem hérnia de disco lombar vai ter sintoma nas pernas. São raízes completamente diferentes. Você pode ter os dois, por exemplo, você pode possuir um bloqueio mecânico na cervical e ter a hérnia de disco na coluna lombar. E as duas gerarem sintomas completamente diferentes, porque um sintoma de um bloqueio mecânico é diferente de um sintoma de uma hérnia de disco.
Eu sempre dou o exemplo para vocês, uma dor de cabeça é completamente diferente de uma dor no estômago, mas as duas continuam sendo dores. Mas por conta de ser estruturas diferentes, raízes diferentes, os sintomas são distintos. Então, é importante você entender que o que você tem feito que está gerando essa dor cervical. Jô, não tenho feito nada, não estou fazendo nada que possa ser prejudicial para a saúde da minha coluna. Será que não tem feito nada? É aí que a gente começa a investigação. E aí eu sempre faço essa pergunta para vocês, né? Eu recebi uma outra dúvida aqui no bate-papo do TIC, e aí eu queria trazer para vocês, né? Para quem fica pensando em se aposentar, sobre a hérnia de disco. Jane, primeiro, a primeira informação importante. Como que está o seu sono? Você tem dormido bem? Você diria que o seu sono é reparador? Ou você acorda diversas vezes no período da noite? Ou você não consegue dormir bem? Ou você vai dormir muito tarde e acorda muito cedo? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Segundo, como que tem sido a sua rotina durante o dia? Você realiza movimentos repetitivos ou o seu trabalho é mais passivo? Você passa longas horas sentada, longas horas na mesma postura? Beleza. Respondido essas duas dúvidas, agora a gente vai para a terceira dúvida. Você se alimenta bem? Quando eu falo se alimentar bem, não é matar a fome, sim se nutrir. Os seus alimentos que você escolhe, eles estão nutrindo você ou eles estão servindo somente para matar a sua fome? Aí, depois da gente fazer essa investigação, que a gente vai para um diagnóstico que muitas vezes veio de um exame de imagem. Porque quando você coloca todas as expectativas no exame de imagem, você anula as coisas que você tem realizado. Então, somente assim você vai ter melhora do seu quadro clínico. Somente assim você vai ter resultado com o tratamento. Quando você faz todas essas mudanças. Porque alterações degenerativas, já falei para vocês e falei na live passada, não tem como a gente reverter um osso que não tinha nenhuma degeneração. Não tem como, depois que ele já está degenerado, voltar a ser como ele era antes. Mas é possível você ter uma degeneração na sua coluna e não sentir absolutamente nada e ter uma vida normal. Porque certamente todo mundo um dia vai ter. Já não estou sentindo mais dor na coxa e no quadril. Só está um pouco o tendão atrás do joelho, porque estou sentindo essa dor ainda atrás do joelho. Kátia, por que você está sentindo dor? Existem diversas perguntas para essa questão. Pode não ser a bursite, pode não ser a tendinite se você já passou de 3 meses. Se não é inflamatório, se vocês estão com dor há mais de 3 meses, não é mais o local da dor que causa a dor. Se você tem uma dor no cotovelo e essa dor no cotovelo passou de 3 meses, o problema não está mais no cotovelo. Aí você se pergunta, mas tá doendo o cotovelo, como que não tá aqui? Aqui está sendo comunicado, mas aqui não tem mais nenhum problema. Ah, mas eu fiz o exame de imagem e aí deu tendinite. Sim, mas provavelmente você teve uma inflamação, você irritou essa estrutura, provavelmente sim, na fase inicial, na fase aguda. Mas a dor crônica, o sistema funciona completamente diferente, é isso que vocês precisam entender. Por isso que boa parte das pessoas ainda estão sofrendo com dor. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu já fiz de tudo e nada melhora. Se você possui uma dor crônica e a estratégia que foi realizada no seu tratamento é para a dor aguda, não vai funcionar. Por quê? A dor aguda responde completamente diferente da dor crônica. A dor crônica a gente precisa ter outras estratégias. E se o profissional que está atendendo você, está te propondo o tratamento, não sabe disso, ele vai colocar todo mundo no mesmo cesto. Pessoas que possuem dor aguda e pessoas que possuem dor crônica. Vai ter alguns que vão ter sucesso e outros não vão ter sucesso.
Porque ele não tem experiência clínica e especialização para dividir esses pacientes em grupos diferentes com estratégias diferentes. Vou contar uma coisa para vocês que eu falei na live passada. Essa semana eu recebi uma mensagem assim. A pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: olá, sou fulana de tal e quero saber se você é especialista em quiropraxia, gostaria de saber o valor da sessão. Como vocês já sabem, eu não vendo técnica. Eu perguntei para ela: olá, bom dia fulana, tudo bem? Gostaria de saber por que você quer realizar esse tratamento. Assim eu consigo te direcionar qual é a melhor estratégia para você de acordo com o seu quadro clínico, né? Porque a pessoa, ela muitas vezes foi sugerida aquele tratamento. E aí ela escreveu assim: eu quero colocar os nervos, não é os ossos. Eu quero colocar os nervos no lugar. Como eu sou profissional sensata e eu tenho, como que eu posso dizer, eu já abordo isso para vocês há muito tempo, já falo isso para vocês que não existe isso de nervo fora do lugar. Mas eu tenho cautela como que eu vou falar isso para o paciente, porque senão o paciente ele vai achar que eu estou anulando a dor dele. Aí eu expliquei para ela: então, fulana, os nervos, eles não saem do lugar. Provavelmente você está com uma dor sim, alguma limitação, alguma restrição, mas não é porque os nervos saíram do lugar. Isso sim, eu trabalho com quiro, que na verdade eu não trabalho com quiro em si, é com a osteopatia, só que poucas pessoas conhecem a osteopatia, conhecem mais a quiro, mas as técnicas da osteopatia é muito semelhante, então eu expliquei para ela: eu trabalho com osteopatia, trabalho com algumas técnicas de dry needling, trabalho com terapia manual, e aí na avaliação, na sua sessão, vou identificar o que você precisa. Então, quando você vier ao meu consultório, eu vou avaliar você e vou identificar. Se for necessário, sim, a osteopatia, a gente vai realizar. Mas se não for necessário, a gente utiliza alguma outra abordagem para melhorar a sua dor. Ela não me respondeu mais. Por quê? Porque ela queria técnica. Então, se eu estivesse focada somente no dinheiro, eu falaria para ela: sim, eu trabalho, marcaria a consulta, entregaria aquilo que ela queria do tratamento, e todo mundo estava satisfeito. Eu ganhei o meu dinheiro, ela recebeu a técnica e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem para mim. Porque eu estaria focando apenas no lucro e não no resultado. E eu já falei para vocês diversas vezes aqui: o meu objetivo não é vender tratamento. O meu objetivo é que você não dependa de mim para continuar o tratamento. É que você aprenda a lidar com a sua dor. É que você aprenda a longo prazo a ter resultados duradouros. Outro profissional que estivesse focado somente no dinheiro ia simplesmente agendar essa consulta e receber o tratamento que ela pediu. Só que se ela não tiver sucesso nesse tratamento, se não melhorar a dor dela, a queixa dela, quem que ela vai culpar? Ela vai me culpar, porque ela vai falar assim: eu busquei a quiropraxia, você fez a quiropraxia, mas eu não tive resultado, porque eu foquei apenas no dinheiro e não no que era adequado para ela naquele momento. E aí depois seria o meu nome que levaria isso para frente. Seria o meu nome que seria difamado de que eu estaria vendendo um tratamento sem sucesso. Fala tanto sobre o seu tratamento, mas fui lá, fiz a consulta e não tive sucesso nenhum com o tratamento. Muitas pessoas, talvez vocês que estão me assistindo, buscam técnica. Enquanto vocês continuarem buscando técnica, querendo definir o tratamento que é melhor para vocês, baseado em algumas informações que vocês pegaram na internet, vocês não vão ter resultado. Porque se você vai a um quiropraxista e fala para ele: eu quero quiropraxia, ele vai falar: vamos fazer, porque ele só tem quiropraxia. Se você vai em um acupunturista e fala: eu quero acupuntura, ele vai fazer acupuntura em você, porque você buscou a técnica e não o profissional que estuda diversos métodos de tratamento, e ele vai definir o que é o tratamento ideal para você.
Um profissional que estuda sobre a dor, que tem como base neurociência da dor, ele tem diversas especializações, ele tem diversos cursos e formações. E nessa avaliação, ele vai definir o que é melhor para você, com base na experiência clínica dele. E assim, você vai sair feliz porque você vai ter resultado e o profissional também porque entregou o resultado. Quando vocês mudarem essa chave na cabeça de vocês, eu vou parar de buscar técnica e vou buscar um profissional especialista na dor, aí sim vocês vão ter resultado no tratamento. Aí vocês não vão mais comentar assim, eu já fiz de tudo e nada melhorou. Claro, você pula de um profissional para o outro e você quer ter resultado. Vou dar um exemplo. Você acha que essa pessoa mandou mensagem só para mim? Essa pessoa deve ter mandado mensagem para outros profissionais. E aí, ela vai receber a quiropraxia. E ela não vai ter sucesso na quiropraxia. Depois ela vai buscar acupuntura. Depois ela vai buscar osteopatia. Depois ela vai buscar RPG. E aí ela vai falar, eu já fiz de tudo e nada melhora a minha dor. Na verdade, porque você definiu o tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou chegar no médico e dizer assim, então, tu faz cirurgia de coração? Aí ele vai falar, faço, eu sou cirurgião. Faz uma cirurgia aqui em mim. Com base em que informação que eu vou sugerir o tratamento para o médico? Ai, porque eu vi lá no Google que eu tenho esses sinais e sintomas e eu preciso operar meu coração. Mas aí eu estou definindo o tratamento antes que o profissional fale para mim se é necessário ou não. Então, se isso não acontece no meio médico, isso também não tem que acontecer no meio fisioterapêutico. Você não define o tratamento que você muitas vezes precisa, se você quer ser tratado, né? Agora, se você quer continuar com dor, aí você pode fazer o que quiser, porque o dinheiro é seu. Peraí, estou lendo as dúvidas aqui. Estou há 1 ano com dor. Então, Elisângela, é um tempo, tá? Tenha paciência. Eu não sei se você assistiu as primeiras aulas lá, eu falo nas primeiras aulas. Tenha paciência para a recuperação da dor. Em seguida, volto e não consigo fazer fisioterapia mais. Quando levanto, me movimento, dói muito. Eu não vi a tua dúvida no início. Bom dia. Manda de novo, Anne. Peraí, que eu tô voltando, gente, as dúvidas aqui. Peraí. Tenho hérnia de disco, bico de papagaio. Posso fazer ginástica funcional? Ajuda? Pode. O objetivo dessa ginástica funcional é para resolver a tua dor ou porque você quer praticar esse esporte? Se você quer praticar esse esporte, pode. Agora, se você quer fazer esse esporte para tratar a sua hérnia de disco, não é o tratamento mais adequado para você. Tá? Elielson. Eu estou com dor no meu lado esquerdo do cóccix faz muito tempo. Tenho uma hérnia de disco lombar. Pode me... Manda a sua dúvida completa, Elielson. Vânia, verdade. Eu tenho nos braços e nas pernas. Eu acho que era sobre a hérnia de disco que a Vânia tá falando. A Kátia fala, Kátia, entendi. Então, o teu problema é agudo. A Kátia relatou que ela tem o quê? Tendinite no quadril, passou 1 mês e pouco e agora o tendão atrás do joelho. Eu acho que é dor atrás do joelho. Eu fiz a ressonância. Não, você fez a ressonância há 1 mês, mas significa que há 1 mês você está com esses sinais e sintomas? Tudo vai de você, se cuidar ou não. Isso aí, Victor. Meu nome é Janaína, sou de Fortaleza, moro na cidade de Berberibe, tenho artrose no joelho. E qual a sua dúvida, Janaína? Eu já fiz osteopatia, muito bom. Eu trabalho com osteopatia, Victor, é uma técnica muito boa mesmo. Onde fica o seu consultório? Em Sinop, Mato Grosso, Rose, mas eu atendo online no Brasil inteiro, tá? Tenho hérnia de disco e desgaste na coluna cervical. Vicente, qual a sua dúvida, Vicente?
Espera aí que eu tô voltando aqui. Gabela, essa não é minha especialização, não vou saber te dizer uma resposta mais exata aqui para você, tá? Busca um físio que trabalha nessa condição clínica. Ó, Yara, tenho muita dor no nervo ciático há 6 meses e não melhora. Você e boa parte do Brasil. Muita gente tem dor ciática. Mas, antes da gente fazer uma técnica para melhorar a dor ciática, a gente tem que entender o que está causando a dor ciática. É uma obstrução? É uma degeneração? É uma doença? É um cisto? Tudo é necessário a gente descartar para depois atuar com a técnica. Por isso que eu falo para vocês não se automedicar. Aí tu tá com uma dor ciática e você vai lá e toma um analgésico. Como que vai ser descoberto por que você está sentindo dor? Aí você está com uma dor ciática, vai lá e toma um anti-inflamatório, inibindo a inflamação que ia ajudar na reparação do ciático. Como que tu vai melhorar a tua dor ciática? Então é necessário entender o que está causando a minha dor ciática, o que desencadeou essa dor ciática, quando começou, o que foi feito nessa fase. Quanto mais tratamentos vocês fizerem sem sucesso, mais traumatizados emocionalmente vocês vão estar. Quando você chegar, talvez em um profissional que vai atuar realmente no tratamento da dor, você já vai chegar assim: será que isso vai funcionar? Não sei não, hein? Não sei não. Você já vai duvidando do tratamento daquele profissional. E se você duvida, não tem sucesso. Ele pode estar com a melhor técnica do mundo, mas se você duvida, não tem sucesso. A fé também é uma ferramenta de melhora. Você precisa depositar a confiança no profissional de que aquele tratamento é um tratamento adequado, com base no estudo que ele muitas vezes ofereceu e mostrou para você, com base na experiência clínica dele, e você precisa acreditar que aquele tratamento funciona, se dedicando a seguir o passo a passo que ele está te passando e observando os resultados a longo prazo. Jô, existem pessoas que possuem dor inespecífica? Sim, tem pessoas que já realizaram exame de sangue, já realizaram exame de imagem, já realizaram exame físico e nada justifica a dor deles. Aí essa pessoa vai precisar de um acompanhamento psicológico, porque muito provavelmente existe um sistema que está muitas vezes sinalizando a dor naquele local. E existem pessoas, Jô, que vão realizar um tratamento adequado, um tratamento correto e ainda assim não vão ter sucesso? Sim. Possa ser que é feito diversas técnicas e são as técnicas mais atualizadas e são as técnicas mais corretas e ainda assim esse paciente pode não ter sucesso. Porque o corpo humano não é uma ciência exata. Aquilo que funciona para mim talvez não vai funcionar para você. Mas claro, existe sim uma porcentagem de sucesso muito grande. E aí você fica no papel de não desistir de você. Porque se você pensar, existe então a possibilidade do tratamento não ser o sucesso para mim? Ah, então vou ficar aqui com essa dor, porque vai que não vai dar resultado. Então tu vai viver assim? Se você tem 30, 40 anos de idade, você tá achando que não tá ruim, imagina quando você tiver com 50, 60 anos de idade e você precisar de ajuda para tomar banho. É difícil, gente, não ter autonomia. Se você já cuidou de alguém que não tem autonomia e que você precisava fazer tudo para essa pessoa, o sofrimento psicológico e o sofrimento físico é muito grande. Então, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, você tem que tentar, você tem que insistir. Você não pode desistir de você mesmo. Existe possibilidade de não ter sucesso? Existe. Existe, mas eu vou tentar fazer o que é melhor, eu vou tentar as estratégias, se isso aqui não der certo eu vou para outra, se não der certo eu vou para outra, com o objetivo de tentar acertar, do que desistir de mim mesma. Sempre achando também, né, que o seu emocional, ele vai interferir muito na sua dor. Eu sempre falo isso para vocês aqui, o emocional, ele tem muito envolvimento com a dor. Você precisa estar com um emocional muito bom e você pode realizar um acompanhamento psicológico durante o tratamento para a sua dor.
Já vou responder a dúvida em relação ao tratamento de desobstrução da hérnia de disco. Então fica aí, gente, se você tem hérnia de disco, o que vai ser feito para desobstruir? Porque aí você vai entender a chave que ninguém te falou. Aparecida. Sou portadora de miastenia grave e tenho muita fraqueza muscular. E você faz tratamento fisioterapêutico? Existe algum tratamento para artrite reumatoide? Fisioterapia. Não fisioterapia convencional, gente. Não é choquinho, não é massagem, não é ultrassom, não é infravermelho, não é luzinha vermelha em cima da sua coluna, não é você ficar deitadinho e o fisioterapeuta fazer tudo. Já falei isso para vocês. Se você vai na consulta e você fica deitadinho lá e o fisioterapeuta faz tudo, no teu dia a dia que você precisa fazer suas tarefas, que você precisa limpar a sua casa, que você precisa ter movimentos, o fisioterapeuta não vai estar lá no final do dia para massagear as suas costas. O tratamento ele precisa te inserir para a tua vida. Qual é o movimento que tu realiza no teu trabalho? Qual é o movimento que você precisa fazer todos os dias? Qual é o seu trabalho? É isso que eu preciso te preparar para aquilo que você vai fazer, para evitar outras lesões e para que você consiga realizar aquilo. Você é jardineiro e aí você fica exposto ao sol e você realiza muitos movimentos repetitivos, abaixa, levanta. É isso que eu preciso te preparar. Você trabalha em um frigorífico e você corta lá muitas carnes e fica fazendo movimento aqui, ó, com a mão, movimento curto, mas repetitivo. O que eu preciso fazer não é tirar você dessa função, porque todo trabalho será lesivo um dia. Todo trabalho. Tem aqueles que vão gerar mais lesões, mas todo trabalho é lesivo. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fortalecer grupos que você muitas vezes exige muito no teu dia a dia, para que esses pequenos movimentos que você realiza sejam compensados, porque se a estrutura está forte, se você está forte, você consegue fazer aqueles movimentos sem nenhuma limitação. Tem que se movimentar, fortalecer a coluna e o core. Vitor, quando a pessoa está com dor, o objetivo agora não é fortalecer. Se você está com dor na coluna, você não tem que fortalecer a sua coluna. Se você está com dor, você tem que tratar a sua dor. Porque muito provavelmente você tenha uma tensão. Desculpa. Muito provavelmente você está com uma sobrecarga na sua coluna. Aí você vai lá, fortalece a sua coluna, gera mais espasmo, consequentemente mais dor. E aí você fala, gente, mas eu achei que precisava fortalecer a coluna. Quem falou para você que você precisava? Primeiro você abaixa a intensidade da dor. Depois você entra com reeducação e na fase final você entra com fortalecimento. E não é o fortalecimento padrão, não é abdominal que você tem que fazer. É fortalecimento da musculatura profunda. E aí sim você tem sucesso no tratamento. Então vamos lá, gente. Como é feito o tratamento de hérnia de disco? Primeiro, eu acredito que todo mundo já sabe, a hérnia de disco é uma laceração dos anéis do disco que fica na nossa coluna. Esses anéis se romperam ao longo de, em média, 10 anos. Essa laceração não aconteceu da noite para o dia, a não ser que seja algo traumático, um acidente de carro, um acidente de moto, alguma lesão traumática no seu trabalho. Boa parte das pessoas não são lesões traumáticas, e sim esse processo degenerativo aconteceu em média 10 anos, de acordo com alguns hábitos, de acordo com alguns fatores genéticos. Tudo isso pode ter favorecido com que você tivesse essa laceração discal. Essa laceração discal, ela pode pinçar os nervos. É isso que acontece quando o paciente sim possui uma hérnia de disco sintomática verdadeira. Esses sinais e sintomas serão de acordo com a raiz que está sendo pinçada. Se esse pinçamento está acontecendo na coluna lombar, as dores e os sintomas vão vir para membros inferiores, para as pernas.
Se esse pinçamento está acontecendo na coluna cervical, as dores e os sinais e sintomas vão vir para os braços. E essa dor, geralmente, não é uma regra, ela vem associada com outros sinais e sintomas, como choque, formigamento, queimação, ardência, dormência. Alguns casos o paciente perde a sensibilidade e quando já está mais grave, ele vai enfraquecendo a estrutura. Então, você vai perdendo a sua capacidade motora, porque o nervo, além dele te gerar sintomas e ele ser muito importante para a sensibilização, ele também é tão importante para conduzir o músculo a contrair. E se ele está sendo obstruído, ele não comunica ao músculo para contrair. Então, a longo prazo, esse músculo ele não recebe o estímulo. Ele não recebendo o estímulo, quando você precisa se mover, andar ou mexer os braços, você não consegue. Você pensa em fazer, mas o seu braço não responde. Você pensa em caminhar, mas a sua perna não responde. E isso é quando já está em um quadro avançado. Algumas pessoas, elas comentam assim: no meu caso, eu precisei de cirurgia. Sim, gente, existe uma porcentagem baixa, mas existe uma porcentagem de que precisa de cirurgia. Porém, aquela pessoa, muitas vezes, ela foi negligente nos sinais e sintomas. Primeiro, que quando você tem uma dor, não necessariamente você vai ter todas essas limitações no mesmo instante. Dor, queimação, choque, formigamento, fraqueza, perda da sensibilidade pélvica, perda do controle do esfíncter. Você não vai ter esses sinais e sintomas logo de cara. O problema vai piorando, você não busca ajuda, ele vai se agravando. Quando você decide buscar ajuda, a fisioterapia não funciona mais. A fisioterapia não é mais uma opção. Agora você vai precisar, na verdade, de uma cirurgia urgente e aí no pós-operatório é realizado a fisioterapia. Então, muitas pessoas foram sim negligentes com sinais e sintomas. Outros fizeram realmente de tudo e por alguma coisa do destino precisaram realizar a cirurgia. Não tem muito o que fazer quando o paciente precisa da cirurgia. A gente já tentou todas as possibilidades e precisa da cirurgia. Eu já tive pacientes que eu tive que encaminhar para a cirurgia. Não tinha mais o que fazer, a gente já tentou todas as estratégias e era a única opção para ele. Aí ele realizou depois a fisioterapia no pós-operatório. E é isso. Mas para que ele vai realizar a fisioterapia no pós-operatório se ele já operou a hérnia? Primeiro, o que causou a hérnia? Tem um desequilíbrio ali. Se eu tenho músculos que estabilizam a minha coluna e por algum motivo eles não estão estabilizando, aumentando a sobrecarga sobre os discos, quando retira o pedaço da hérnia, esses músculos continuam com a mesma disfunção. A fisioterapia. A cirurgia não te devolve capacidade funcional. A cirurgia corrige a alteração mecânica. Só que aqueles músculos continuam em desequilíbrio. Aquela articulação continua em desequilíbrio. Você continua pensando da mesma maneira. Você não foi reeducado. Sendo assim, já falei para vocês, se você possui uma hérnia de disco, você tem 23 discos. 22 discos da sua coluna ainda estão saudáveis. Então, se hoje está doendo muito, você tem que prevenir para que você não precise realizar uma cirurgia novamente, ou que você precise muitas vezes fazer o tratamento para essas outras alterações discais que podem aparecer na sua coluna. Né? Quando aparece aqui uns comentários falando assim, eu tenho 5 hérnias de disco. 5 ainda é pouco, você tem 23 discos. Você não vai fazer nada? Você vai esperar ter 10 hérnias de disco? Você vai esperar ter 15? Então tem que ser feito algo. Se algo está acontecendo, algo tem que ser feito. Precisa se mover, precisa sair desse estado de inércia. Mesa de descompressão funciona? Yara, vamos analisar comigo. Quando você deita numa mesa de descompressão, a máquina ela vai fazer isso aqui, ó. Beleza? E aí você vai falar, nossa, cessou meus sintomas, estão muito bem. Aí tu conclui o tratamento, vou falar de uma sessão, aí tu levanta, e aí o que tu acha que vai acontecer quando tu estiver em pé?
a gravidade vai vir sobre a coluna de novo, vai esmagar de novo. Tu não fica deitada. Você não passa o tempo todo deitada. Ela pode ser útil? Pode, mas ela não é o tratamento final. Ela pode ser utilizada junto com o tratamento. O que é o tratamento final? O tratamento final é o tratamento que te expõe. É o tratamento que realiza diversas técnicas e posturas que vão descomprimir, mas que essa descompressão, ela vai muitas vezes permanecer. Não é assim, abriu e depois fechou, abriu e depois fechou. Bom dia, Marinalva, tudo bem? Demara, no final daqui da live eu te mando, tá? Todos que estão aqui possuem hérnia de disco na coluna lombar, quer uma estratégia correta, um tratamento acessível para a dor na coluna, eu criei um presente para vocês. Eu já falei isso na live passada, o método CSC é um presente para vocês, porque o método CSC é um tratamento acessível. Todo mundo tem R$ 25,10 na conta. Todo mundo tem R$ 25,10 na conta. É um tratamento que você consegue fazer no conforto da sua casa, para quem não tem condições financeiras de realizar o atendimento particular. Então, se você deseja um acompanhamento com base nessas informações que eu passei para vocês, com técnicas de desobstrução, reeducação, reinserção e tudo que eu já passei na live e que eu passo aqui no TikTok de uma forma organizada, um tratamento, um plano de tratamento guiado, clica no link da bio e entre para a comunidade do método CSC. É um tratamento acessível que todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer. Se você deseja, né, isso. Quando eu finalizar a live eu te mando, tá, Demara? Eu tenho hérnia de disco, só vai amenizar a dor com movimentos? Renato, sim. Não existe outra possibilidade. Só que, quando a gente fala sobre movimento, um paciente que está em crise e está com dor, ele pensa assim, é que eu tô lendo aqui, ele pensa assim, eu não tô nem aguentando fazer as tarefas mais simples do dia a dia, como que eu vou aguentar fazer exercício? É aí que entra a chave, não é exercícios convencionais, não é malhar, não é sair correndo, não é pular corda, são técnicas primeiramente passivas, que você vai realizar deitado, em crise, pessoa que está com muita dor, muita limitação, vai conseguir realizar os exercícios, vai ter conforto e a partir da tua evolução, na melhora dos teus sintomas, a gente vai avançando para técnicas sentado, depois técnicas em pé, depois técnicas dinâmicas de posturas mais difíceis, até na fase final que você entra no fortalecimento. Então, quem tem dor, muitas vezes associa, eu não vou aguentar fazer os exercícios. Você vai aguentar porque são técnicas passivas, não é exercício convencional. Existe outra saída, Jô, para mim, para minimizar a dor, para desobstruir a minha hérnia, a outra saída é a cirurgia. Essa é a outra saída. Ou você escolhe o tratamento conservador, que são exercícios de desobstrução, ou você escolhe a cirurgia. E é provável pacientes após a cirurgia continuar sentindo dor? Sim. Se o médico for sensato e ele te falar verdadeiramente o que pode acontecer, sim, é provável você sair da cirurgia com dor. E é provável você sair da cirurgia sem dor também. Então é aquela coisa, você dá um tiro no escuro. Eu estou ouvindo você falar fazendo exercício. Muito bem, Vitor. Muito bem. Onde eu consigo os exercícios? Renato, me envia um direct, que aí eu te explico como é que funciona o tratamento online e como que funciona o método CSC. E aí você escolhe o que é melhor para você, o que cabe a você neste momento. Os dois, gente, são excelentes. Eu confio de olho fechado no método CSC e no tratamento online, porque eu sei da minha experiência clínica.
Então, todas as vezes que eu faço live aqui, é vocês entender que não existe outra possibilidade, a não ser que você esteja ativo. Ativo, quando eu falo ativo, é dedicado ao tratamento, fazendo os movimentos que o fisioterapeuta promove para você. Porque se você fizer tudo passivo, você só receber, você não anda com seu físio no bolso. Um dia você vai viajar, você vai ter que ficar horas no aeroporto, você vai ter que ficar horas no avião, vai ter algum dia específico que você vai precisar mover algum móvel da sua casa de lugar, vai ter algum dia específico que você vai ter uma noite que não foi muito bem, que você teve uma noite ruim e que você pode acordar travado. E o que você vai fazer? É isso que o tratamento te ensina. Se você travar a coluna, você não vai desesperar. Você já sabe o que você vai fazer. Bom dia, eu tenho hérnia de disco, fibromialgia, artrose, escoliose na coluna. Ivete, você estava na live passada? E qual a sua dúvida? Tenho muita dor, fisioterapia não aguento, fazer medicação não resolve. Tenho muita dor, fisioterapia não aguento, eu acho que eu não aguento fazer a fisioterapia e medicação não resolve. Primeiro, o que o medicamento faz? Eu acredito que todos vocês já entenderam o que o medicamento faz. Vou colocar aqui, analgésico, analgesia, anti-inflamatório, desinflamar, relaxante muscular, relaxar o músculo, certo? Beleza. Se eu estou com dor, a dor é um sintoma, não é a causa, não é o problema. Eu só estou sentindo. Eu preciso atuar na causa. O que está gerando a minha dor? Se eu tomo um analgésico, eu paro os sintomas. Mas o que causou a dor? É ali que eu vou atuar, para que eu atue na causa e não tenha o sintoma e não preciso tomar o analgésico. Eles amenizam a dor, mas volta de novo, só engana a dor. Exato, Victor. Só que aí, se fosse só isso, até que não estaria tão ruim, né? Porque, pensa só, tem muita gente que tem acesso à medicação rápida. Mas não é só isso, é que para ele melhorar a tua dor, ele vai ter que gerar um dano no teu organismo. Vocês já leram a bula dos medicamentos? Você pode ter um sangramento renal, você pode ter um problema no fígado, você pode ter um problema no estômago. Os efeitos colaterais. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Beleza, o que causou a minha dor? Mas existe, Jô, só uma causa? Existe só uma causa, mas existe várias causas também. Por isso que eu falo que é cercar a dor. No tratamento do método CSC e no atendimento online, a gente cerca a dor. Beleza, a gente vai atuar no sono, a gente vai atuar na alimentação, a gente vai atuar nas posturas, a gente vai atuar nas crenças, a gente vai atuar nos pensamentos catastróficos, a gente vai atuar nas técnicas e aí a gente cerca. Uma coisa vai ter que atuar, vai ter que dar certo. Porque olha o tanto de pilar que eu estou ajustando. Eu falo para vocês que você é uma construção. Se você não tiver com os pilares alinhados, essa construção, ela vai se destruir. Então, é isso que a gente faz. A gente cerca e vai esperando também. Dá tempo ao tempo, dá tempo da maturação do tratamento, dá tempo para o tratamento responder. E eu vou ensinar uma estratégia para vocês, tá? Vou ensinar algo para vocês que quem está no método CSC já recebe, mas que vocês já podem afirmar isso na cabeça de vocês. Se a sua dor, você não nasceu com essa dor, não é patológico, você já pode afirmar, eu não nasci com essa dor. Da mesma forma que ela veio, ela vai embora. Não é minha dor. Eu estou com dor. Não é um estado exato ali que eu vou ficar eternamente com aquilo. Já vai mudando essa percepção. Ai, Jô, mas eu afirmo, eu falo pra mim.
Mas aí você fica pesquisando sobre a sua dor. Ai, me falaram. Quantas vezes eu já recebi paciente com dor nos braços e a pessoa pesquisou lá, tinha câncer, hérnia de disco, doenças degenerativas, mas a pessoa nem tinha aquilo. Vocês acham que essas informações não vai afetar nos sintomas de vocês? Quanto mais notícia ruim, quanto mais profissionais falarem coisas ruins para vocês, mais você se coloca nesse papel de vítima e mais dor você vai sentir. Teve uma pessoa que comentou aqui e falou assim: ai, você tá falando isso pra gente não se aposentar. Vocês acham que o sistema quer deixar um monte de gente inválido sem financiar eles? Quanto mais pessoa aposentada, menos pessoas trabalhando. Quanto menos pessoa trabalhando, mais o sistema gasta. É óbvio que ele não vai aposentar vocês. Vai ter pessoas que vão precisar sim da aposentadoria, mas você vai contar que você vai ganhar, porque é um em 1 milhão que consegue aposentar. E se você for o azarado que não vai conseguir se aposentar? Aí você vai deixar o problema piorar e você ficar com muitas limitações para você tentar a sorte de conseguir aposentar. E se não conseguir, você vai ficar sem trabalho, sem dinheiro, vivendo à custa de outras pessoas da sua família. Não é que eu sou contra a pessoa se aposentar. Se você conseguir se aposentar, amém. Mas você acha que o sistema, ele vai colocar profissionais ali e você vai falar: eu tenho bastante dor. O médico vai olhar para você e vai fazer bastante teste? E ele conseguir comprovar que você consegue ter capacidade funcional, ele não vai te aposentar. E aí quem se dá mal é você. Então, quando eu falo para vocês, passem a cuidar da saúde de vocês, cuida da coluna de vocês, faz o que dá. É para que você não precise do sistema. É para que você não precise do SUS. É para que você não precise se aposentar. Se você conseguir, amém. Mas quem disse que você vai conseguir? Eu recebi uma outra, porque é muitos comentários, gente, vocês não têm ideia. Eu leio muitos comentários aqui, eu não consigo responder todos, mas são muitos comentários. E aí a pessoa falando assim: você acha que a pessoa até me xingou, você acha que a pessoa já não tentou fazer exercício, mas é porque o INSS lá na hora, ele não aprova, os médicos não aprovam. Mas vocês ainda ficam surpresos com isso? Que o INSS não vai aprovar? Eu não tenho surpresa nenhuma. É óbvio que eles não vão aprovar. É uma pessoa que não traz dinheiro para a sociedade e que retira dinheiro. Eles não vão, gente, eles não vão. Se toda pessoa que tiver dor na coluna falar: eu tenho dor na coluna, preciso se aposentar, quebra a sociedade. Eu quero me aposentar com dor, quero não. Exato, Renato. Tem gente aqui que, olha, eu fico... Gente, viver com dor é insano. É insano. Eu já falei pra vocês aqui a experiência que eu tive da sinusite. Eu não tinha ideia de que doía tanto. Não tinha ideia. E é uma coisa assim que muitas pessoas sofrem. No meu caso foi uma crise em específico que eu tive. Então, isso não é só para sinusite. Eu sempre dou o exemplo. Eu já falei para vocês sobre a síndrome do túnel do carpo. Mas se a gente for analisar, a dor ciática, a síndrome do túnel do carpo, a dor do nervo trigêmeo, são dores nervosas. E se vocês derem um Google e pesquisar qual é a pior dor do mundo, é a dor do nervo trigêmeo, que é uma estrutura nervosa aqui do nosso rosto. E aí você pensa, se a pior dor do mundo é a dor do nervo trigêmeo, um outro nervo que gera dor, ele também é uma dor lancinante e delirante, tão grande quanto. Então depende muito do nível de gravidade, do que está sendo o bloqueio, mas é uma dor lancinante, é uma dor intensa. Só que como não é visto, por exemplo, eu posso estar com dor aqui agora, mas como vocês estão me olhando, falando, gesticulando, você não consegue ter essa sensibilidade de falar assim: mas nem parece que você está com dor.
Agora, se você vê uma pessoa toda queimada, que você vê a pele ali derretida, você sente a dor pela pessoa. Você fala, nossa, essa pessoa deve estar sofrendo com muita dor, porque eu estou olhando, porque eu consigo ver. Só que como a dor é invisível, muitas vezes você não é ouvido. É a pessoa que está com dor ciática, a pessoa que está com dor nervosa, né? Dor no nervo femoral, dor no nervo trigêmeo, dor de síndrome do túnel do carpo. Eu não sei se vocês são cristãos, mas Jesus foi crucificado, né? Não foi nas mãos aqui, literalmente, mas era nessa região aqui, ó. Bem aqui é o túnel do carpo. Esse furo que foi feito nos braços aqui atingiu o nervo, então ele sentiu a pior dor do mundo nas mãos, porque na hora que perfurou para colocar os pregos, perfurou o nervo mediano. Então, você entende que tipo uma dor nervosa, seja no rosto ou em qualquer outra estrutura, é uma dor lancinante, é uma dor intensa. Então, a gente tem que fazer o quê? Quanto menos tempo eu continuo com essa dor, menos sensibilização esse nervo vai ter, porque o nervo ele registra uma informação. O cérebro registra a informação como um mecanismo de te proteger. É isso que eu falo para vocês, é isso que eu prego aqui para vocês. Não se acostumem com a dor, não fiquem com a dor. Eu tenho isso. Não é que eu estou invalidando vocês, é que vocês precisam se mover, tá? Beleza, eu recebi esse diagnóstico aqui, ok, eu recebi essa hérnia, eu vi que tem abalamento, eu vi que tem bico de papagaio, eu vi que eu tenho escoliose, tá, ok. Essa alteração aqui não tem como eu mudar, mas os sintomas que eu estou sentindo tem como eu mudar. A minha dor é na perna, a minha dor é na lombar, a minha dor é na cabeça. O que eu posso fazer referente a isso? Eu posso dormir melhor. Jô, mas eu sofro com insônia. Então, beleza, então vamos buscar um tratamento para insônia. Beleza, já estou em tratamento para insônia. Eu não me alimento bem, então, beleza, vamos buscar um nutricionista. Aí, ok, eu já estou cuidando da minha alimentação, já estou cuidando do meu sono, qual é o próximo passo? Agora eu vou para a fisioterapia. Vou lá buscar um tratamento mais adequado da fisioterapia. O que mais que eu posso fazer? Eu posso estar mais ativo. O que eu faço no meu trabalho que pode ser um pouco lesivo? Eu posso mudar de função no meu trabalho? Ou eu posso diminuir essa sobrecarga? Às vezes a pessoa não tem como mudar de função. Não tem como ela sair daquela função. Ela foi contratada pelaquela função. Então o que eu posso fazer? Se eu fico bastante tempo sentada, eu vou tentar ficar aqui no computador. A cada 1 hora eu vou ficar 30 minutos um pouco em pé. Depois eu fico sentada. Objetos, se eu não preciso estar carregando peso, por que eu vou ficar carregando peso? E eu vou ajustando aquilo que dá. Jô, não tem nenhuma dessas possibilidades que eu posso fazer, então testa, fazer 20 minutos de caminhada. Mas dói a perna, vai doer mesmo, eu já dei o exemplo aqui. Você deixa uma casa fechada, durante 2 meses essa casa fechada, e tenta abrir aquela porta, para ver se você não vai ouvir um barulho, ranger daquela porta, quase você não vai conseguir abrir a porta. Porque não se mexe, o óleo da junta vai diminuindo e quando você vai se mexer dói por conta da rigidez. Fica 5 dias deitado sem se mover para você ver o quanto que você vai ficar rígido. E rigidez dói. Mas a caminhada tá doendo não porque tá te prejudicando, é porque o seu sistema nervoso tá sensível e ele sinaliza dor para você ficar quietinho. Aí você vai ficar quietinho, se tem funcionado ficar quieto, você não estaria com dor. Porque teve uma pessoa que falou assim, mas eu não aguento caminhar. Ok, faz 5 minutos hoje, amanhã tu faz 10, depois tu faz 15, depois tu faz 20, até tu aumentar a tua tolerância. Porque a gente vai aumentando a tolerância. Aí o cérebro ele vai cada vez sinalizando menos dor. Só que se você ficar parado e ele, por exemplo, aumentou a intensidade da dor, aí tu fala, realmente eu acho que o exercício não é pra mim. É esse estado que tu vai ficar. É assim que tu vai ficar. Você é demais. Eu não tô brava, tá, gente? Eu vi o vídeo e a pessoa comentou, mas você tá brava? Ai. Obrigada, Vitor. Bom dia, Quito. Acabei de comprar os exercícios. Já tá caindo aqui os pacientes que entraram pro método CSC. Quando vocês entrarem, pede a senha e eu esqueci. Quando vocês entrarem, é assim,
vai cair uma mensagem no e-mail de vocês. Então coloca o e-mail de vocês lá, o e-mail que vocês têm acesso, porque tudo vocês vão acessar da aula pela plataforma da Nutor. É uma plataforma que tem cursos lá e aí você vai ter acesso a todas as aulas. Eu posso enviar o link para vocês, mas é importante que vocês tenham acesso às aulas. Então você comprou o método CSC, abre a sua caixa de e-mail. A caixa de e-mail vai dar o link lá e a senha para você acessar. Depois você só clica e acessa. Você pode baixar até o app no celular e aí tá lá todo o programa de tratamento. Primeira semana de tratamento, segunda semana de tratamento, terceira semana de tratamento, até você concluir. São 2 meses e meio de tratamento. E você tem acesso a essa plataforma 1 ano. E todas as aulas que eu disponibilizo lá, vocês vão também ter acesso. Então, por exemplo, daqui 6 meses você não está mais fazendo tratamento, você já concluiu. Caiu uma aula nova lá que você não realizou, você pode também realizar. Então você tem acesso a todas as aulas, todos os conteúdos atualizados durante 1 ano, tá? Começou em mim em 2 semanas, não quero ficar tomando medicamento, sou ativa e quero continuar. Pois bem, Renata, a gente vai fazer o método CSC, viu? E aí, pra gente concluir, tenho hérnia de disco, tendinite, faço os exercícios todo dia, estou bem. Muito bem, Rosimeire. Muito bem, continue, viu? Bom dia, Rafael. Estou elogiando a doutora. A pessoa ouve sempre um ponto positivo. Muito bem a todos que estiveram aqui. Nada é impossível, tudo tem jeito. Muito bem, Vitor, é isso aí. Já falei para vocês que além das técnicas, vocês também têm que ter fé. Fé que se um osso cola, isso aqui já tá virando frase minha. Se um osso cola, um nervo degenerado se regenera. Se novos neurônios podem se refazer, a gente também pode ativar a farmácia endógena. E isso não sou eu que estou falando, é os estudos, é a ciência. É tudo que tem de mais novo hoje. O seu corpo pode melhorar a sua dor. E você pode se tornar até uma pessoa mais saudável do que antes da dor. Só que tem uma pergunta que eu digo para vocês. O que a dor tem beneficiado vocês? Porque toda dor beneficia você de alguma coisa. Seja de cuidado que você tem, seja de atenção que você tem. Então, tudo você precisa entender. Por que eu tô com essa dor? O que eu tenho me beneficiado em relação a essa dor? Eu recebo mais visita? Eu recebo mais atenção? Eu tenho um assunto para conversar? Já falei com vocês. Parem de ficar falando sobre a dor. Parem de ficar conversando com os outros sobre a dor. Aí tá lá numa reunião, num jantar. Ai, menina, eu fiz o exame, descobri que eu tenho hérnia, tenho dor ciática. Aí fica todo mundo, eu também tenho, e fica falando só sobre a dor. Quem tá pior? Você vai falar sobre a sua dor para o médico ou para o fisioterapeuta. De resto, quando a pessoa fala, tu tava com dor esses dias, né? Tu tava tomando medicamento, eu ouvi. Já tô melhorando. Ah, João, mas não melhorou ainda. Mas já tá melhorando. Tu não já começou o tratamento? Tá melhorando. Pronto, eu tô melhorando, eu estou cada dia melhor. Eu antes fazia 5 minutos de caminhada e doía muito. Agora eu consigo fazer 10. A dor não cessou, mas agora eu consigo fazer 10. Eu não conseguia tocar no chão. Eu ia só até meu joelho na hora que eu fazia o alongamento. Agora eu consigo tocar lá nos meus pés. Então você ganhou amplitude, agora você já está mais alongado. Antes eu acordava 3 vezes durante a noite, agora eu só acordo 2. Então melhorou o seu sono. Antes eu não conseguia pedalar, agora eu consigo pedalar. Tá doendo ainda, mas agora eu consigo pedalar. Então melhorou a sua dor. É isso que vocês precisam se apegar. Ah, Jô, mas eu tô enganando. Não é que você tá se enganando, é que você tá valorizando as pequenas conquistas que você já teve. É isso que vocês precisam colocar à frente do tratamento. A dor não vai cessar do nada, por mais que pareça que ela começou do nada, mas ela não cessa assim. Fiz lá um exercício e parece que tirou com a mão. Não acontece isso não. Porque o cérebro tá ali, ó, só esperando a oportunidade para te sinalizar a dor. Deixa eu ver aqui quanto que ele é resistente. Vocês têm que enfrentar. Ai, Jô, eu tô me enganando. Não é se enganando. É você sair do estado que você está e você mostrar para o seu sistema nervoso que ele não precisa sinalizar dor. Olha, realmente, tá conseguindo caminhar, tá fazendo aqui, ó, 30 minutos.
E aí ele vai agora te ajudar a reduzir a sensibilização da dor. É a longo prazo. Com todo cuidado é possível. Acho que é o tratamento. O disco volta ao normal? O disco é reabsorvido, mas ele não volta a ser como antes. Se vocês olharem uma fotinha, ele tem anéis e ele tem um núcleo pulposo, que é a parte gelatinosa, onde tem água. Ele lacerou, ele extravasou, certo? Ele vai voltar para aquele espaço da coluna, mas ele não vai fechar e voltar a ser o mesmo. Mas se ele não estiver pensando nada, tá ótimo. Tá? Então, todo mundo que quiser, desejar um tratamento acessível que você consegue fazer em casa, clica no link da bio e entre para o método CSC. Vocês vão ter o meu acompanhamento via WhatsApp. Lá você vai ter todo o passo a passo e um guia do que você deve fazer. Mas testa também. Assim como qualquer outro profissional, testa para saber se o profissional está falando a verdade. Testa os exercícios que eu publico aqui gratuitamente e você vê a prova de que se ele funciona ou não, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui pelas 6.000 curtidas. Se você estiver me seguindo, com certeza quando eu abrir live, o TikTok vai notificar você, porque eu não marco live aqui, quando dá tempo eu faço. E aí a gente conversa mais sobre dor, tá? Se todo mundo bater a ressonância hoje, todo mundo tem desgaste. Exatamente, Vitor. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando assim, você tem hérnia de disco? Certamente eu tenho. Mas eu pratico exercício todo dia, então, sabe, não faz diferença. Então, 80 anos de idade, todo mundo fizer, vai ter. Natação resolve? Natação é um esporte, não é um tratamento. E vocês têm que analisar o quê? Você fica o dia todo na piscina? Tu fica o dia todo inserido na água? Não, então não me prepara para o meu dia a dia. Agora, eu não tenho dor nenhuma, quero fazer natação, amo água? Vai fazer. O importante é você estar ativo. Amigo, tem mais no agachamento, é 100. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos que estiveram aqui.